A CPI é importantíssima porque é escandaloso o sistema montado de cobrança a partir desse processo de entrega das estradas. Por que eu digo que é escandaloso? Porque o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em relação ao Bloco 2, fez 50 apontamentos de ilegalidade, 50 apontamentos, em um processo que tem basicamente previsto o aporte de 1,5 bilhão de recurso público, recurso do FUNRICS, para as empresas que vencerem o processo de concorrência e determina uma tarifa em que você, a cada 100 quilômetros que você andar, vai pagar R$19. Então, tu vai dar dinheiro público, vai ter um pedágio caro e nós temos graves erros metodológicos que a CPI tem a obrigação de investigar. A título de exemplo, Rodrigo, eu preciso dizer aqui que é inexplicável o cálculo que o governo faz para chegar nesses R$19, porque tu botando dinheiro público, tu ainda vai ter uma tarifa cara. E o Tribunal de Contas tem apontado isso. Eu pego aqui, por exemplo, o tema do custo médio ponderado. O custo médio ponderado, ele está manipulado, os números sempre para mais, para que se chegue no valor de R$19, porque foi o tema do custo e capital próprio, que faz parte do custo médio, o tema da taxa de retorno também está superdimensionado, o tema do risco da concessionária, o chamado beta alavancado, que no primeiro modelo, deputado Cadó, ele era de 0,75, né? O Tribunal de Contas ele indica um valor de 0,64 e o governo botou no cálculo 1,83, inflando o valor. Então tem coisas gravíssimas, é escandaloso o processo que está em curso, né? E o povo gaúcho precisa da CPI, porque este é o mecanismo que nós vamos adentrar esses temas. Eu repito, o Tribunal de Contas apontou 50 itens, 50 itens. O governo respondeu 7 e colocou o edital na rua. Por que nós temos que trabalhar e se dedicar, deputado Cadó, durante o processo de recesso? Porque dia 13 de março vai acontecer o leilão. E nós temos que mostrar para a sociedade gaúcha, e com certeza o Grupo RBS estará atento a isso, como todos os veículos de comunicação, que não pode prosseguir uma situação como essa. Nós vamos ter que trabalhar para modificar esse sistema de concessão. Eu faço alguma pergunta aqui no início desse debate. Por que o Paraná tem um custo de 0,10 por quilômetro? R$10 a cada 100 quilômetros. Por que é possível fazer um pedágio com R$10 por quilômetro e o nosso é 20? Né? Aí eu quero que o senhor responda depois. Eu ainda poderia dizer, tem os elementos de discussão da CPI são muitos. Tem ainda também o usuário frequente, que é aquele que vai estar num dos municípios, que frequentemente se desloca por aquele trecho, e que no bloco 3 tem o desconto do usuário frequente, e não tem no bloco 2, não tem no bloco 1. Então, você que está morando aí próximo a uma área onde vai ter o pedagiamento do Vale do Taquari, Passo Fundo, Erechim, as cidades do entorno, saiba que trafegando cotidianamente por ali, vai pagar todo dia, a cada 100 quilômetros, R$19. Então, tem uma série de questões que nós vamos ter que aprofundar o debate, porque a sociedade gaúcha precisa impedir que vá adiante esse modelo de pedágio, que é um modelo que vai pesar no bolso do gaúcho e que vai também prejudicar a produção do nosso estado. Aproveitando que o deputado Halley já comentou aqui os termos, né? Bloco 1, Bloco 2, Bloco 3, para a gente colocar todo mundo na mesma página, né? Às vezes a gente se perde também. O Bloco 1 de estradas, na reportagem aqui dos meus colegas de GZH, identificam que o Bloco 1, então, é estradas de região metropolitana, de Porto Alegre, né? E Vale litoral, Paraiana. Vale Paraiana, aproximadamente 454 quilômetros. Estamos falando aqui da ERS 010 e a inclusão de trechos da ERS 020, 040, 115, 118, 235, 239, 466 e 474. O Bloco 2, Vale do Taquari e Norte do Rio Grande do Sul. Rodovias nessa região, incluindo... Não, tá. Essas aqui, eu não sei se vocês querem citar algumas dessas do Vale do Taquari. Acho que fica melhor compreensão para o público que está acompanhando é isso, é situar região, o bloco, né? Isso, por região. E a Bloco 3 é Serra Gaúcha e Vale do Caí, não é isso? Perfeito. É isso aí. Então, deputado, a pergunta que eu lhe faço também é a mesma, né? Uma CPI, neste momento, o que o senhor acha quais são os interesses? O senhor acha que... o senhor representa o governo de alguma forma aqui, então, por que de uma comissão neste momento?
Na fala do deputado Halley, ele já te respondeu essa pergunta e eu contextualizo. Mas antes, deixa eu te cumprimentar, Rodrigo, a ti, Grupo RBS, pela oportunidade de estarmos aqui trazendo luz inicialmente a esse debate que está começando na Assembleia Legislativa também. Meu colega deputado Halley Lino, honrado deputado, lá da cidade do Rio Grande, só para dizer que São Borja é mais antiga, inclusive, que a cidade do Rio Grande, mas isso é outro debate. Não é o que a história conta. Mas... Nós já temos um próximo Conversas Cruzadas aí na cena. Mas vamos lá, veja. O deputado Halley, na contextualização que ele faz, ele te responde de forma muito fática o porquê dessa CPI nesse momento. Porque nós estamos às vésperas do ano eleitoral. Veja, os termos que o deputado traz aqui para explicar é escandaloso, é o que o governo do Estado está fazendo nesse programa de concessões. Bom, para mim escandaloso é que nós ainda tenhamos obras da Copa de 2014 não entregues. Para mim escandaloso é que nós tenhamos a BR-290 com obras que uma tartaruga, se colocar ela aqui em Eldorado do Sul, ela vai chegar mais rápido ali em Butiá, do que qualquer obra que possa ser iniciada. Então, aquilo que se espera apenas que o poder público faça, não acontece, infelizmente, na velocidade que a nossa economia demanda, que a população demanda. Escandaloso para mim é nós termos tantas mortes nas rodovias gaúchas, porque as nossas rodovias são da década de 70. São da década de 80 e não se evoluiu muitas vezes por falta de coragem em tomar decisões de fazer parcerias público-privadas, de fazer concessões. São Paulo e o Paraná, por exemplo, agora o Paraná está anunciando o maior plano de investimentos em rodovias da América Latina. Por quê? Está fazendo concessões. O ministro Renan Filho, inclusive, que é do governo que o deputado Halley é do mesmo partido, o presidente Lula, veja, está se gabando de ter feito o maior número de concessões à iniciativa privada da história e faz comparativos com o governo anterior. Então, quer dizer, nós não podemos demonizar as concessões. Muito pelo contrário, o poder público precisa das parcerias com a iniciativa privada para poder fazer obras que transformem a vida do cidadão. Eu vou te dizer mais, olha só o que aconteceu agora lá em São Borja. Sem a parceria público-privada da nova licitação que foi feita, o governo, tanto brasileiro quanto argentino, não ia poder investir 90 milhões de dólares no Porto Seco de São Borja. Sem que nós tenhamos a parceria público-privada e o capital privado, nós não vamos recuperar a malha ferroviária do Rio Grande do Sul. Agora, o bloco 1 e o bloco 2 de rodovias, que é o foco da discussão atual da CPI, veja, está se criando um clima justamente para que se possa desgastar o governo em um ano pré-eleitoral. Então, nós vamos tentar fazer com que o embate não vá para esse caminho. O que nós acreditamos e queremos, e inclusive temos conversado sobre isso, a CPI é legítima, ela é um instrumento constitucional que dá condições do parlamento estabelecer os debates. O que nós vamos primar é para que a CPI tenha condições de aprimorar essa concessão, que ela possa aprimorar as regras do edital, que nós possamos responder todos os questionamentos do Tribunal de Contas, da AGERGS, mas que ela não seja usada simplesmente como um palanque político partidário para tentar desgastar o governo. Então, nesse sentido, não tenham dúvida todos os telespectadores de que a base do governo ela é inteiramente parceira para aprimorar esse projeto, esse edital, esse leilão de concessão que será feito agora. O que nós vamos tentar é estancar qualquer uso de palanque político eleitoral ou pré-eleitoral aí com essa CPI. Então, é nesse caminho que nós vamos conduzir. O termo CPI muitas vezes se usa no linguajar político e da mídia que termina em pizza muitas vezes, né? A gente teve recentemente a CPI das concessionárias de energia elétrica, deputado Halley, e a conclusão do relatório me parece que foi bastante óbvio, que é necessidade de uma maior fiscalização por parte das agências reguladoras, coisa que a gente vem falando há meses, né? CPI ainda funciona? Por que se estabelece uma CPI? Primeiro eu preciso contraditar meu colega o deputado Cadó para dizer a ele que em nenhum momento a minha manifestação foi contrária a um sistema de concessão. O que eu chamo de escandaloso, Rodrigo, é tu dar 1,5 bilhão para a concessionária
e cobrar uma tarifa de R$ 19,00 a cada 100 quilômetros. E tu ter 50 itens apontados no Tribunal de Contas e dos 50 o governo responder 7. E quando o deputado Cadó diz que é eleitoral e tu questiona sobre CPI, eu preciso te dizer o seguinte: há muito tempo, ao longo de 2025, se tentou diálogo com o governo e o governo não dialogou. E mais, para que tu tenhas uma informação importante, nós temos um projeto de lei dentro da Assembleia que adormece na gaveta de um deputado da base há 6 meses, adormeceu por quase 6 meses, que era um projeto que queria retomar para a Assembleia o debate sobre o tema das concessões de rodovia. Então, nós estamos tentando há muito tempo. E me surpreende quando o deputado Cadó vem aqui e diz que a base do governo quer ir para a CPI para modificar o edital. O edital está na rua. Dia 13 vai ter o leilão. Então, se a base que vai modificar, por que já não modificou? Né? Então, a gente vê na própria defesa do governo que há uma contradição. E mais, Rodrigo, há um mal-estar. E o deputado Cadó eu quero parabenizar. Ele está aqui porque ele é um deputado qualificado. E o governo tem que elencar deputados qualificados para o debate. Porque é difícil de sustentar o que está acontecendo. São 50 itens. Eu acabei de te dizer aqui, Rodrigo, tem uma manipulação de números no custo de capital, na taxa de retorno e no risco da concessionária. Números inflados para que se chegue num valor alto. Aí tu dá 1,5 bilhão para o cara da concessionária, só de aplicação de rendimento que ele vai ter, ele vai poder fazer todos os investimentos, sendo que a arrecadação estimada é de 500 milhões por ano. Então, esse negócio todo mundo quer. Vamos montar uma empresa aqui, eu, tu e o deputado Cadó, e vamos ser felizes com esse monte de dinheiro. O que nós temos que discutir aqui não é desviar o foco do debate e dizer que é eleitoral, porque a Assembleia vai continuar trabalhando, os mandatos são de 4 anos, a gente não pode parar de trabalhar. E a nossa responsabilidade, deputado Cadó, enquanto deputado, é fiscalizar o poder público. E o que nós vamos exercer na CPI é a capacidade de fiscalização, é dar uma resposta para o Estado do Rio Grande do Sul e para as diversas lideranças dessas regiões aqui, do Vale do Taquari, do Paranhana, de todos que estão muito preocupados com o que vai acontecer, de que nós estamos fazendo a nossa parte. Então, a CPI ela é muito importante. Na sexta-feira, nós vamos reunir para eleger o relator, o vice-presidente, e nós vamos trabalhar no recesso, se tiver que trabalhar. E essa, pelo menos, é a manifestação da nossa bancada, do deputado Miguel Rosseto, da deputada Sofia. E você referiu aí o tema da CPI da Equatorial. Eu participei como suplente, participei ativamente. O que nós revelamos na CPI da Equatorial não foi noticiado, com todo respeito aos veículos de comunicação aqui do Rio Grande do Sul. Nós informamos que houve alteração dos fatores de desempenho dos conjuntos elétricos para que a Equatorial continue com a concessão. A ANEEL reconheceu isso, uma visita técnica que o deputado Miguel Rosseto fez lá na ANEEL, e o deputado fez, inclusive, um voto em separado, contrário ao relatório que foi aprovado por maioria. O governo aprovou o relatório, nós não aprovamos. Então, ela é muito importante no sentido de que nós concluímos por apontar que tem que ser rompida a concessão da Equatorial. O trabalho técnico está colocado ali. Eu acho muito importante trazer esse tema também, e nós vamos fazer o trabalho técnico na CPI dos pedágios do governo Eduardo Leite. Me permita só, Rodrigo, fazer um contraponto. Veja, o deputado Harley faz aqui uma injustiça com o governador Eduardo Leite. Dizer que o governador não dialoga, até muitas vezes a bancada de oposição ela usa os termos até pejorativos, muitas vezes, de que o governador recua em algumas situações. Para mim, isso é de uma extrema coragem. Isso é o exemplo do espírito democrático e republicano do governador. E eu não veria problema nenhum, deputado Harley, em que a CPI apontando caminhos que possam ser aprimorados, melhorados no que está proposto de concessão do Bloco 1 e do Bloco 2, eu não tenho dúvida que o governador Eduardo Leite, com a coragem que lhe é característica, possa também fazer uma rediscussão de tudo isso. Porque, veja, aqueles pontos que não foram respondidos daquilo que o tribunal apontou, o governo sustentou. O governo sustenta justamente porque acredita que é um modelo que possa garantir resultados ao cidadão. Mas vamos lá, o senhor cita aqui a questão do R$1,5 bilhão de dinheiro público que seria entregues à empresa. Não é verdade. É R$1,5 bilhão que está sendo garantido para que a obra seja executada e que também vai garantir um menor preço para o cidadão. Porque o Rio Grande do Sul, Rodrigo, ele, dentre todas as unidades da federação, ele tem um dos custos de logística mais caro do estado. O que se perde de tempo, e aqui dou o exemplo da BR-285, então, que vem de Passo Fundo até o Porto Seco de São Borja,
traz toda a produção industrial do centro-sul do país, passa pela BR-285. Não suporta mais trânsito. Agora vão entrar pela Argentina, aliás, vindo da Argentina, 2 milhões de turistas que vão ingressar ou para o litoral norte gaúcho ou para o litoral de Santa Catarina. As nossas rodovias, tanto a 290 quanto a 285, não suportam mais trânsito. Elas estão quase que intransitáveis do ponto de vista de trafegabilidade. Bom, são 2 milhões a mais de turistas que vão entrar por essas rodovias. São rodovias que esperam investimento público. O DENIT tem nos dito, e aqui com todo respeito ao DENIT, que tem feito investimentos, e a gente reconhece aquilo que é feito de forma eficaz, deputado Halley, mas o DENIT tem dito não tem dinheiro para fazer todas as obras. Sem que haja concessão, veja o que aconteceu lá com a 116. Então, quer dizer, nós precisamos da parceria com a iniciativa privada. E aqui, para terminar, de fato, eu repito, eu vejo no governador Eduardo Leite a coragem necessária para que possa a CPI, servindo ao seu propósito de aprimorar o projeto, de que possa isso ser incorporado com sugestões todas da sociedade, que é representada pelos deputados estaduais, para que esse projeto possa ser aperfeiçoado. Agora, de fato, as nossas estradas, a nossa logística do estado do Rio Grande do Sul, ela precisa de um up, e sem o dinheiro da iniciativa privada, através dessas parcerias público-privadas, elas não vão acontecer no curto prazo que a gente precisa, que a economia precisa, e vai continuar, infelizmente, ceifando vidas, porque estrada ruim é sinônimo de acidente, é sinônimo de morte, é sinônimo de prejuízo. Eu tenho